Olá, viva! Bem-vindos ao dia 2, o segundo dia e último do Correntes Escritas 2021. Vamos ter a mesa 3, já daqui a pouco, às 11. Só voa quem se atreve a fazê-lo. É uma frase de Luís Sepúlveda que vai ser debatida por Carlos Vaz Marques, Álvaro Labrinho Lúcio, Lídia Jorge e também Pepe Tela. Vamos ter esta mesa às 11, depois ainda às 17 horas também mais uma mesa e às 18 a sessão de encerramento. Aqui vamos acompanhar o Correntes de Escritas, que se realiza então na cidade da Póvoa de Varzim. Vamos esperar por essa ligação em direto então à Póvoa de Varzim, à Câmara Municipal, para o programa de hoje. Bom dia, bem-vindos de volta à emissão em streaming das Correntes de Escritas 2021. Todo o mundo é composto de mudança. Assim escreveu Camões, assim o cantou José Mário Branco e assim demonstra a prática destas correntes de escritas que as circunstâncias ditam que se apresentem em formato digital. Façam o favor de se sentirem em casa neste segundo e último dia do nosso encontro, em que o otimismo com que gostamos de nortear-nos leva a parafrasear a linguagem televisiva de outros tempos e dizer: pedimos desculpa por esta pequena pandemia, a normalidade segue dentro de momentos. E por normalidade referimos à proximidade, aos abraços, aos rostos ao vivo e a cores e às palavras olhos nos olhos, que são imagem de marca das nossas correntes. Afinal, como escreveu Luís Sepúlveda, homenageado desta edição, só voa quem se atreve a fazê-lo. Esta frase de superação poderia ser o lema deste nosso evento e talvez por isso, ou talvez porque nos momentos de crise é ainda mais crucial elevarmos as metas, decidimos propô-la como mote a 3 escritores que nos habituaram a voos altíssimos, a muitos milhares de pés. Álvaro Labrinho Lúcio, Lídia Jorge e Pepe Tela são os 3 pilotos audazes que nos levam no seu voo através das palavras de Sepúlveda. Carlos Vaz Marques é o controlador aéreo. Por favor, apertem os vossos cintos, mas não desliguem os telemóveis ou computadores. Mantenham-nos bem alerta para o streaming das Correntes de Escritas 2021. Ora viva, sejam todos bem-vindos. Estamos nas Correntes de Escritas, porventura na edição mais triste deste festival literário emblemático, já com mais de 2 décadas. Triste porque este ano estamos confinados, temos de manter a conversa à distância, sem o afeto de proximidade que foi sempre uma marca muito forte destes encontros anuais na Póvoa de Varzim. Ainda assim, cá estamos todos, vivos, certamente a imaginar melhores dias e já com um desejo de reencontro daqui por um ano na Póvoa. Para esta conversa temos connosco 3 presenças frequentes nas Correntes de Escritas, os escritores Lídia Jorge, Álvaro Labrinho Lúcio e, a partir de Luanda, Pepe Tela, que no ano passado, apesar de não ter podido estar no festival, foi o autor distinguido com o prémio literário Casino da Póvoa pelo romance de Sua Excelência de Corpo Presente. Saudações aos 3, com um agradecimento por terem aceitado o convite para esta sessão. O mote que nos é dado para esta conversa é uma frase do escritor Luís Sepúlveda. E antes de nos metermos sobre ela e de passar a palavra a cada um dos oradores nesta mesa, por assim dizer, cabe aqui um gesto de homenagem, lembrando que Luís Sepúlveda, uma presença habitual nas Correntes de Escritas, faleceu no ano passado, pouco tempo depois de ter estado no festival. Foi uma das primeiras vítimas desta terrível pandemia, desta terrível doença, a Covid-19, de que ainda não nos livramos. Quer partilhar connosco brevemente, Lídia Jorge, memórias que guarde do autor de O Velho que Lia Romances de Amor? Bem, o Luís Sepúlveda, a quem nós, em proximidade, chamávamos o Lúcio, foi o escritor, custa muito dizer foi, não é? Utilizar esta palavra, mas um escritor absolutamente extraordinário, não só pela obra sobretudo, evidentemente, mas também pela forma de ser. Não havia diferença entre aquilo que era
a forma como ele escrevia e a forma como participava nos encontros com os leitores e nos encontros com os seus amigos. Ele estava permanentemente a contar uma história. A vida dele ele era um contador de histórias. Quando se diz contador de histórias pode parecer uma coisa banal, mas na verdade esse era o formato que ele tinha para ler o mundo. Isso era importantíssimo. Eu cheguei a estar no festival que ele fazia, nas Astúrias, e percebi-me como ele era um anfitrião absolutamente extraordinário. Também tenho uma relação muito forte com ele por uma razão muito especial, é que a certa altura, em Bruxelas, a minha editora francesa, Anne-Marie Métellier, disse-me que estava a ler um livro de um escritor sul-americano e que não sabia bem se iria ou não publicar. E nessa noite deu-me uma cópia, e era a cópia de O Velho que Lia Romances de Amor. E eu li nessa noite no hotel O Velho que Lia Romances de Amor, e no outro dia de manhã ia dizer-lhe, sim, isto é um livro absolutamente admirável, extraordinário. E ela, quando eu lhe disse isso, ela disse, eu já decidi. E ela tinha decidido e, de facto, iniciou-se aí uma espécie de história extraordinária para aquela editora e para nós todos que nos encontrávamos. A Anne-Marie Métellier fazia muito e continua a fazer encontros com os seus autores. Nós vamos de toda a parte para nos encontrarmos com ela. É uma editora que eu espero que haja editores assim no futuro, porque eles estão a desaparecer, mas esta mulher continua a ser assim, e ela chamava autores de toda a parte, e poucos meses antes, portanto, em outubro de 2018, eu tinha-me encontrado, não, 2019 já, eu tinha-me encontrado, 2019 participei no encontro da Anne-Marie Métellier e lá estava o Lucio que vinha, depois daí iria para a Itália. Isto é, aquelas últimas viagens do Lucio, tudo parece alguma coisa fantasmagórica, não é? Quer dizer, isto ainda não foi ultrapassado, o Lucio está aqui, o Lucio foi de facto um escritor extraordinário, ele é lido um pouco à volta por todo o mundo. Acho que ele fez aquilo que se pede a um escritor, que crie fábulas a partir daquilo que é o desafio da história. Ele criou fábulas maravilhosas, fábulas sorridentes, muitas delas, para combater aquilo que eram o conhecimento que ele teve das ditaduras na América do Sul, aquilo que ele viu como tribalismo crescente por toda a parte e também aquilo que ele viu que era a degradação da terra. Diria que esses foram os três eixos e que é uma espécie, uma inspiração que ele fica para todos nós. Eu sei que o Álvaro Laborinho Lúcio tem um texto para nos ler daqui a pouco, em que faz uma evocação de Luís Sepúlveda, a partir da frase que nos foi sugerida como tema, mas ainda antes da leitura desse texto, queria perguntar-lhe, Álvaro, com que sentimento está a viver este tempo anómalo que estamos a atravessar? O sentimento próprio com que se vive uma anomalia. Isto é apenas uma redundância relativamente à pergunta que fez, mas com uma inquietação que vai para lá da inquietação natural e que é igual em todos nós. Eu tenho tentado, com algum inêxito a dizer, porque não tenho conseguido avançar muito, mas tenho tentado pegar nesta situação da pandemia e tomá-la como um absurdo que se introduziu naquilo que nós agora, de vez em quando, vamos chamando a normalidade. O novo normal. Exatamente. E é de certo modo isso que me tem inquietado, no sentido de me perguntar a mim próprio. Não se trata de uma universalização das minhas inquietações, era o que faltava, mas por a questão de saber até que ponto é que nós podemos refletir sobre o depois da pandemia e não apenas naquilo que é o modo como nos vamos relacionar com os efeitos imediatos que dela resultam. Isso é também alguma coisa que nos
preocupa a todos. Mas o que é que verdadeiramente a pandemia vai destapar relativamente aos vírus que estavam instalados antes dela? Isto é, não reduzirmos toda a virulência do mundo que vivemos ao vírus que, no fundo, determina a pandemia. Que outros vírus há e até que ponto é que nós podemos, agora, neste campo, de certo modo, esperançoso da vacina, encontrar também vacinas para alguns outros vírus que estavam instalados e que nós talvez possamos também ter como efeito secundário da própria vacina. Isto é, se nós pudermos realmente sair razoavelmente diferentes da pandemia, não teremos obviamente que agradecer à pandemia, mas agradeceremos à nossa capacidade de, perante o absurdo, nos interrogarmos e de valorizarmos o absurdo como diagnóstico e não apenas como doença. Perante a pandemia de há 100 anos e da guerra mundial, pela mesma altura, seguiram-se os Roaring Twenties, os loucos anos 20. Poderemos sair também por essa porta celebrando efusivamente depois deste período terrível que estamos a atravessar? Talvez nós possamos celebrar a primeira solidariedade, a solidariedade dos primeiros tempos. Enfim, isto é um pouco alegórico, isto que vou dizer, mas eu tenho a ideia de que nós construímos uma solidariedade à varanda. Os nossos exemplos de solidariedade vinham todos da varanda, das varandas de uns dos outros. E a grande questão que se põe agora é saber como subsiste a solidariedade quando nos encontramos na rua. Isto é, quando o abraço já tiver o tamanho do corpo e não apenas o tamanho da saudade deles. E isso vai ser interessante para nós podermos compreender se estamos a falar autenticamente de solidariedade ou se a usamos, apesar de tudo, como um fetiche que nos permitiu viver aqueles tempos, mas que depois volta outra vez a recolher-se para um espaço apenas de mera ocupação de tempos livres. Felizmente a situação em Angola é bem menos grave do que aquilo que estamos a viver na Europa, nomeadamente em Portugal. As ligações aéreas entre Portugal e Angola estão suspensas nesta altura. Vêem tudo isto, Pepe Tela, material para um possível romance distópico? Ou estando nós em plena distopia, do que estaremos a precisar é de reivindicar uma nova geração da utopia, para usar o título de um dos seus grandes romances? Bem, nós não sabemos exatamente o que é que se passa aqui. Porque as informações oficiais que chegam, os números, são bastante, digamos, baixos em relação aos países à volta. Claro que o humor angolano entra logo, não é? E diz, claro, nós somos diferentes, nós somos especiais, e, portanto, aqui o vírus, nós damos-lhe a volta tranquilamente e reencaminhamos para um outro vizinho, nunca fica aqui. Bom, mas onde é que está a verdade? Nos números. Os números, às vezes, eu que trabalhei muito com números, eu sei, os números podem enganar muitas vezes e podem esconder muita coisa. Portanto, eu não sou assim tão otimista na análise. Gostaria de saber um pouco mais o que se passa realmente. Mas o que é que virá? Eu tenho pensado fundamentalmente numa questão, é que não se sabe como é que vão ficar as pessoas, os sobreviventes. Que carga é que eles vão ter? Por exemplo, falo nas crianças, que podem até, aparentemente, dificilmente apanham o vírus, ou pelo menos ficam assintomáticos e com pouca carga viral. Parece que. Mas a ciência até hoje nos explicou muito bem que consequências é que poderá haver para essas novas gerações. Por exemplo, a fome que uma criança passa, quando é criança, quando é pequena, essa fome, essa falta de alimentação, de certos produtos, sobretudo, que são essenciais, fazem a que ela perca uma certa capacidade cognitiva e fica para toda a vida.
há exemplos de pestes anteriores que fazem com que, por exemplo, pessoas percam a memória e nunca mais recuperem. Portanto, nós estamos a ver apenas as ondas, não é? As ondas por cima. Agora, o tsunami por baixo, não é? Ou aquilo que pode levar ao tsunami, não é? Nós ainda não estamos a ver. Estou a falar, nós, digamos, incluindo nela os cientistas que estão a trabalhar no assunto, que certamente sabem muitíssimo mais do que eu, não é? Mas que até hoje ainda não deram assim grandes pistas. Ainda subsistem muitas incógnitas. Exatamente. Eu acho que é cedo demais para pensar em, digamos, em termos literários nisso. Eu sei uma coisa, isso eu sei, é que eu não vou escrever sobre isto. Isso é absoluto. Porque eu li o Camus, A Peste, quando era muito jovem, depois vivi na Argélia, portanto, a terra de Camus, e a cidade onde se passa a peste, que é uma das cidades mais interessantes da Argélia, Oran. E quando estava em Oran, eu lembrei-me imediatamente do livro. E agora, há uns tempos, estou a reler certas coisas, antes mesmo desta pandemia, antes mesmo, eu comecei com vontade de ler coisas antigas, que já li há muito tempo, e reli A Peste. Portanto, depois disso, eu não vou escrever sobre isso, de certeza absoluta. Absoluta. E, portanto, bom, distopias, sim, até posso fazer uma distopia qualquer, mas não forçosamente provocada por esta epidemia. E utopias também já não sei. Bom, quer dizer, já passou o tempo. Às vezes os títulos dos livros enganam um bocado, não é? Pois, eu usei como um facilitismo para a conversa, mas eu sei bem o que é que o romance é, que é não é exatamente uma utopia, bem pelo contrário. Mas a nossa geração ficou assim conhecida, pronto, ficou conhecida por isso, tudo bem. O More também escreveu a utopia e sofreu, não é? Portanto, vamos ver como é que vamos sair disto. Para já é garantir que saímos vivos, é a primeira questão. Bem, vamos então à frase que nos é proposta como mote para esta conversa. É uma máxima retirada do romance História da Gaivota e do Gato que a ensinou a voar, de Luís Sepúlveda. Diz o seguinte a frase: só voa quem se atreve a fazê-lo. Volta a Lídia Jorge. Que instrumentos, no seu entender, Lídia, é que a arte e a literatura nos fornecem, neste tempo de crise, para o atrevimento de que fala esta frase, só voa quem se atreve a fazê-lo, esta frase de Luís Sepúlveda? A frase de Luís Sepúlveda é muito interessante porque, na verdade, lembra aos escritores aquilo que eles sabem, que é que só se escreve tendo coragem para se ser ingênuo, ter coragem para se perder o pudor. Porque quando nós escrevemos, sabemos que aquilo que nos move é uma espécie de desejo de contrapor o mundo real com alguma coisa que nós queremos que seja diferente desse mundo real. A fantasia está aí, a imaginação está aí, no facto de se criar um mundo paralelo em que, mesmo quando se reproduz a realidade, se diz, não, eu não quero isto, eu quero uma outra coisa. E, portanto, acreditamos que com os instrumentos mínimos que temos, conseguimos revelar alguma coisa. Então, quando eu pensei na frase do Luís Sepúlveda, imaginei aquilo que pessoalmente me fez escrever desde o início. Pensei na primeira história que me deu vontade de escrever uma história para glorificar a vida como eu queria que ela fosse e não como ela é. E a história tinha a ver com um pequeno livrinho que a minha mãe me ofereceu quando eu era pequena, que se chamava A História da Maria Tonta.
E a Maria Tonta era uma menina que era descrita com uma grande crueldade, que se dizia que ela era muito feia, que tinha uma cara redonda como um queijo, redonda e amarela como um queijo, que os seus 2 olhos eram 2 baguinhas de pimenta, e ela trocava tudo. A mãe dizia para ela colocar as couves na panela e o molho da erva nos coelhos, ela fazia ao contrário, dava as couves aos coelhos e punha a erva na panela. Ela não acertava em nada e toda a gente lhe chamava Maria Tonta, de tal forma que ela ouvia os pinheiros chamarem Maria Tonta. E depois o que aconteceu foi que ela, a certa altura, foi mandada para Lisboa para ver se ela prestava em Lisboa para alguma coisa. E ela foi, por o caminho aconteceram coisas terríveis, porque ela tinha comido sardinhas de barrica e ficou tonta no comboio e vomitou para cima da senhora da frente. Enfim, foi uma tragédia. E quando chegou a Lisboa, pediram para ela fazer determinadas coisas que ela era incapaz de fazer. Por exemplo, abrir o chá. Ela queria abrir as folhas, não sabia que era deitar a água no chá. E a certa altura ela achou que aquilo não era o seu mundo. E então resolveu voltar. E quando voltou, o comboio trouxe-a e ouviu outra vez os pinheiros, e ela ouviu os pinheiros dizerem Maria Tonta, e ela achou agradável ter voltado. Isto era uma história terrível, não é? Era uma história própria do Estado Novo. E aconteceu que essa história fiquei tão comovida com a história dessa criança, que ainda me lembro da primeira frase, que era Maria Tonta, de tanto lhe chamarem assim, já não se lembrava do seu verdadeiro nome, Maria Francisca, como a mãe lhe chamava quando ela era pequenina. E eu acho que comecei a escrever precisamente por compaixão com ela. Eu queria resgatá-la, eu queria dar-lhe outro futuro, dar-lhe outra vida. E eu tenho a ideia de que mesmo o escritor mais sarcástico, o mais irónico, o que utiliza a maior verrina, ele está sempre a querer, e por vezes, sobretudo esse, está a querer ter um gesto de compaixão com o mundo. E aquilo que esta frase diz, só voa quem se atreve a voar, é porque é um atrevimento, de facto, nós querermos modificar alguma coisa. A literatura em si, num primeiro momento, não modifica. Eu já escrevi 13 textos durante a pandemia e não paro de pensar que está a acontecer qualquer coisa que irá, como é de dizer, desatualizar tudo aquilo que foi o meu pensamento. Tenho a ideia que até agora eu escrevi sem ter bem a noção do que era um desastre à escala global. Participei, estive próximo da guerra colonial, escrevi sobre a ditadura, escrevi sobre a revolução, escrevi sobre, digamos, factos que têm construído o mundo da nossa nacionalidade, mas nunca nada aconteceu que me pusesse diante de alguma coisa global. Eu tenho, de facto, a ideia de um retorno àquilo que foram os sentimentos que as pessoas tiveram durante a Primeira Guerra Mundial e durante a Segunda. Agora, não temos um inimigo físico, objetivo, social, para culpar. Temos a natureza em si. É uma outra coisa. Mas os efeitos são semelhantes. É uma espécie de grande terremoto que a Terra está a sofrer. E penso que escrever, e eu concordo com o que diz o Pepe Tela, porque o Pepe Tela diz, eu não vou escrever sobre isto. Não sei bem porque é que o Pepe Tela diz que não vai escrever, mas depois talvez gostasse que eu me dissesse. Eu também tenho a sensação de que não quero escrever sobre isto porque, digamos, a vida está de tal forma, nos usurpou completamente todos os cantos, que não são isto, que é como entrar no mundo déjà vu. E eu quero reverter isto, dar outra coisa, falar de outra coisa, afugentar isto. Mas queria talvez fazer, se eu vier a escrever sobre isto,
sobre isto que nos está a acontecer, eu queria fazer como Luís Sepúlveda, que é encontrar uma metáfora que, a partir desta coisa trágica que está a acontecer, encontrar uma metáfora que não seja ela própria salvadora no sentido de chegar ao fim e ter um happy end, nada disso. A literatura não vive disso. A literatura vive de uma coisa completamente diferente. É um desocultar da realidade através da criação do mito. Se eu for capaz de fazer isso, pois talvez seja capaz de deixar alguma coisa escrita para o futuro, para quando outras pessoas passarem ou se aproximar a alguma coisa como esta, as pessoas saberem como é, o que se sente e tentar evitar, na medida do possível, quando isso está nas nossas mãos. Essa tentativa de desocultação está a cargo dos escritores e esperamos deles que consigam perceber melhor com as suas antenas especiais aquilo que estamos a viver e transmitir-nos a nós, leitores, estou do lado dos leitores, aquilo que estão a ser estes tempos, repito o adjetivo, mas acho que é o mais eficaz e propício, estes tempos anómalos, e em certo sentido é também sobre a forma, parece-me, de ultrapassar esses tempos anómalos com o atrevimento que fala a frase de Luís Sepúlveda, que creio vai falar-nos o Álvaro Labrunho Lúcio no texto que escreveu propositadamente para esta sessão. Aliás, peço-lhe que nos traga esse texto de viva voz agora. Faço com todo o gosto. Deixe-me só dizer-lhe que o escrevi na consciência de que ele era, embora na sua grande modéstia, uma tentativa de homenagem ao Luís Sepúlveda. E espero que perdoem a modéstia, sendo que eu posso, evidentemente, invocar a favor dela o gosto de o homenagear e enfim, os instrumentos de que posso dispor. E já agora deixem-me também dar uma senha de leitura, só uma vez que a leitura é sempre rápida. Há aqui uma figura central que é o Joaquim Inácio, que é uma figura de ficção e cada um interpreta como entender, como é evidente. Eu tenho a minha leitura, mas essa pouco importa, a mim cabe-me apenas ler o texto. E então dirá assim: só voa quem se atreve a fazê-lo. Joaquim Inácio olha para o tempo como se o tempo fosse coisa de ser olhada. Olha para o tempo e deixa-se ficar, a olhar. A gente não sabe se ele olha para a frente, se para trás. Ele não diz. E se lhe perguntam, não responde. Joaquim Inácio é um velho. É o que dizem na aldeia e é o que parece. Pela inclinação do corpo, pelos sulcos na cara, pelo queimado da pele, pela brancura do cabelo. Mas ninguém sabe ao certo. E se lhe perguntam, não responde. Joaquim Inácio conhece a vida de tê-la vivido. Fala devagar para seguir cada palavra até desaparecer, não vai ela ter descaminho. Aprender a falar juntando as sílabas, murmurando-as a meia voz, como se as saboreasse, e quando tinha a palavra inteira dominada, repetia-a de uma só vez. Na aldeia todos conhecem Joaquim Inácio e não há quem não o encha de perguntas. É das perguntas das crianças que ele gosta mais. E nós corremos para ele para o ouvir. Às crianças não interessa se ele olha para trás ou para a frente. Tanto se brinca de um lado, um do outro. Joaquim Inácio sabe todas as respostas para as perguntas das crianças. E fala para elas como se elas soubessem o mesmo que ele sabe. É uma espécie de jogo. E as crianças gostam que Joaquim Inácio olhe para elas, como se elas fossem o tempo e elas não saibam se ele, ao olhá-las, está a olhar para trás ou para a frente. Esta vez fui lá eu. Tinham-me oferecido uma frase e eu queria saber o valor dela, para poder dizê-la como se a tivesse inventado eu. Queria aprender a soletrá-la como fazia Joaquim Inácio. Só voa quem se atreve a fazê-lo. Se fosse o senhor, o que dizia? Perguntei. Joaquim Inácio não respondeu, mas avermelhou-se-lhe a pele e as faces tomaram traços grossos de várias cores.
As roupas eram agora outras. Poncho comprido, de lã e chapéu. Só os olhos eram iguais e Joaquim Inácio então falou. A olhar para longe, saiu lá, se para a frente, se para trás. Eu fiquei ali, como se já não pertencesse ali, a ouvir. E de súbito também eu não sabia se estava no futuro ou no passado. Ia com ele, levado no pensamento dele. E no pensamento de Joaquim Inácio havia um companheiro. E o companheiro tinha um nome. E o nome era Luís. Joaquim Inácio sabia as histórias dele. Sabia dos chuás e dos jíbaros, sabia das aves, dos répteis, das plantas, sabia dizer tapires, pacas, caviparas, saínos. E Joaquim Inácio então falou. Falou de Zorba e da Ditosa, de professores e aprendizes, dos saberes de uns e dos sonhos dos outros. E falou de gatos e de gaivotas. Essa história eu sabia, mas faltava lá um. E esse que faltava, o poeta, era ele, Joaquim Inácio. E o poeta falou, e eu vi o passado no olhar de Joaquim Inácio. Vi os índios choar dançando-lhe à volta, vi o de remos a subir o rio, vi os abraços a Chico Mendes, vi o ser sandinista em Nicarágua, vi os olhos arderem no fogo de Santiago, vi-lhe os dedos gravados nas grades das enxovias, ouvi despedidas e ouvi proclamar. Ninguém consegue atar um trovão e ninguém consegue apropriar-se dos céus do outro no momento do abandono. Era Joaquim Inácio a sonhar o sonho do poeta, a gaivota a voar, a gaivota a cair, só voa quem se atreve a fazê-lo, dizia-lhe o amigo. Joaquim Inácio sabia, tinha ouvido a fala de Brecht, o homem, meu general, é útil, sabe matar e sabe voar, só tem um defeito, sabe pensar. Talvez por isso tardava na resposta que eu lhe pedia. E Joaquim Inácio transformou-se outra vez. Estava agora mais branco. Uma longa túnica pendia-lhe das costas. Joaquim Inácio sabia das guerras antigas, subira com Platão ao Monte Imeto, onde tomara o mel da poesia, e com Platão tinha aprendido que nas asas do amor a alma anseia por voar para casa, para o mundo das ideias. E é essa a dúvida de Joaquim Inácio. A dúvida da escolha que separa o passado do futuro. O voar dos poetas ou o voar de Joaquim Inácio, mas Joaquim Inácio teme agora não saber do voar dos poetas. Discutiu com Nietzsche e rejeitou dele a prevenção. Quem não é ave não deve voar sobre abismo. Ora, Joaquim Inácio sabe de Clarice e quer rir com ela quando ela responde à ameaça. Você pode empurrar-me de um penhasco que eu vou dizer, e daí? Eu adoro voar. E põe ali Spector à bulha com Nietzsche e faz de claque no apoio que lhe dá a ela. É sobre abismo que voam os poetas. Eu quero interromper, faço sinal, Joaquim Inácio não me atende. Quero chamá-lo ao futuro, trazer para ele o tempo de hoje e grito-lhe outra frase. Se tu o desejares, podes voar, só tens de confiar muito em ti. Quero que me diga onde está a diferença entre o atrever da frase do Luís e o confiar destas palavras do Steve Jobs. Joaquim Inácio pareceu ter ouvido e permitiu que eu escutasse o seu pensamento. A voar para longe e a voar para fora. A voar no espaço e a voar no tempo. Quem voa no espaço voa para fora. Tem pressa no voo, pressa de chegar. Quem voa no tempo voa para dentro. Em vez de pressa, o que tem é longe. Não importa chegar. Voar para chegar requer confiança. Quem voa no espaço é levado por outros. Voa com asas que são asas de outros. Entrega-se ao espaço, ocupa-o fora, desiste do tempo, renega ao longe, renega-se. Quem voa no tempo voa para dentro, para a longúria e a imensidão onde habita o humano e de onde brota o poema. Voa no encantamento do abismo, sem medos. E já não é o voo a chamar quem se atreve, mas sim o abismo. Só voa sobre o abismo quem se atreve a fazê-lo. E esses são os pássaros que nascem na ponta das árvores. Joaquim Inácio sabe de Rui Belo. Lamenta com Natália os inocentes que têm pressa de voar. E finalmente escolhe. Escolhe o pensamento, escolhe o incerto, escolhe o erro e o falhanço. Sabe que atrever-se é arriscar, não é confiar. Joaquim Inácio veste-se de agora. Olha para mim. Cresceu-lhe a barba. Tem cabelo farto, negro e grisalho. Fuma cigarro atrás de cigarro. Trocou de nome.
chama-se Luís. É ele o amigo. Junta-se à aldeia, todos querem vê-lo, todos querem ouvi-lo. Quem voa para dentro não morre. É dentro que nasce e mora o infinito, que habita o humano, e o humano é o eterno em figura de gente. Ele falou e disse: a alma anseia por voar para casa, para o mundo das ideias. E disse mais: só voa quem se atreve a fazê-lo. Ao longe, Joaquim Inácio. Outra vez Joaquim Inácio aplaudia. Muito obrigado, Álvaro Lúcio. Eu estava a ouvi-lo e parece-me ver o Joaquim Inácio duas coisas. Um Deus jano, o Deus romano das transições, e também, ao mesmo tempo, que poderia ser uma das personagens convocadas pelo Chamador no primeiro romance que publicou, que se chama justamente O Chamador. Mas não sei se tem uma chave de leitura aí que nos possa ajudar a entender melhor aquele dia no princípio. Eu posso, embora deva confessar que não gosto muito, porque a partir do momento em que eu digo o que eu próprio sinto e penso, limita o resto. Retiro outras chaves de leitura que podem enriquecer o texto e que eu próprio não admiti. Mas, de qualquer maneira, essas duas possíveis interpretações cabem claramente aqui. Eu admito perfeitamente que haja aqui alguma influência do próprio Chamador, porque estas coisas são influências inconscientes que nos podem tocar por essa via. Mas, verdadeiramente, o que eu gostei de fazer aqui, aliás, eu tenho um outro texto sobre Joaquim Inácio também, e estou a pensar fazer um outro. O que eu gostaria muito era de conseguir criar uma figura que é completamente ficcionada, que pode ter uma dimensão mitológica, se nós quisermos, mas que, no fundo, nos dá aquilo que talvez seja constante ao longo da história da humanidade, que é uma certa ideia de povo que reflete à maneira das sabedorias que se vão instalando e que se vão construindo. E é um pouco essa ideia de uma sabedoria que não serve para nos dizer qual é o caminho, mas que talvez sirva para impedir que nós escolhamos os caminhos errados. E é um pouco essa ideia. O ele estar aqui, e por isso ele é de todo o tempo, ele tanto responde ao Steve Jobs como andou com Platão no Monte Meto, e portanto ele está sempre presente, e provavelmente é a grande constância desta relação em que a humanidade se devolve, e é também um grande desafio. Eu agora vou dizer uma coisa que tenho sempre muito receio em dizer, quando estou diante de pessoas como Lídia Jorge e de Papatella, mas que é um desafio ao escritor. Eu devo dizer que eu continuo a considerar, e cada vez mais quando estou perto deles, um escritor amador, mas não se usa esta expressão, eu não sei porquê, porque era aquela que eu gostava de retirar para mim. Eu que sempre gostei do teatro amador, tenho pena de não haver a escrita amadora para eu poder ser de facto um escritor. Mas se me deixarem ser amador, então eu posso dizer muito bem, acho que isto também é um apelo que se faz ao escritor, a esta ideia de um retiro permanente para essa dimensão mítica do povo, que no fundo tem acompanhado a história desde o início dos tempos. Apesar da sua chave de leitura, acho que poderemos continuar a ter as nossas e a elaborar sobre esse seu texto. O Pepe Tela também preparou um texto para esta sessão, uma resposta à frase que nos guia e que remete para as noções de coragem e ousadia. A frase, recordo, só voa quem se atreve a fazê-lo. Quer então partilhar connosco o seu texto, Pepe Tela? Sim, com muito prazer. Eu escolhi escrever um texto porque duvidava muito da minha capacidade de, durante 10 minutos, fazer teoria à volta dessa frase, no fundo, né? E então escrevi uma coisa simples, que tem a ver muito com algumas situações vividas. Como sentiria o ser humano de há dezenas de milhares de anos, munido apenas de um pau rudimentarmente aguçado, ao notar a ameaçadora presença de um leão à caça para alimentar a família esfaimada?
que a vida era perigosa? Em absoluto, era. O mesmo disseram e escreveram os viventes no dialbar do século XX, antevendo a Primeira Guerra Mundial, os fascismos resultantes, as bombas atómicas, a Guerra Fria, a profetizada derrocada dos impérios existentes. Como pensamos nós que vimos o século XXI começar com o atentado a Nova Iorque, pelo derrubo da nova Torre de Babel, dupla. E tudo o que veio por aí em guerras, calamidades, mortes, provocadas pelo ódio racial ou religioso, xenofobia, profecias de fim do mundo, o tempo carregando consigo os mesmos medos e reflexões das eras anteriores, com a diferença na velocidade da informação e desinformação, as verdades se confundindo com novas verdades tão propensas a serem desmentidas tempos à frente, enganando tolos e não tolos, confundindo todos. No entanto, apesar de engolir medos e anúncios catastróficos, a humanidade tem sobrevivido, passando para as gerações seguintes os mitos gerados pela sua própria história, baseados nos colapsos colossais provocados por deuses vingativos, como as lendas de Noé ou Sodoma e Gomorra nos fazem fatalmente lembrar. Quando era criança, existia no mar de Benguela, a 50 metros da arrebentação das ondas, uma jangada fixa ao fundo por pesada âncora. A jangada em si já era uma atração para crianças, jovens e mesmo para alguns adultos. Mas o engodo principal era a prancha de saltos, a uns 3 metros da água. Uma vez, encorajado por amigos, atrevi-me a nadar até ela, com muita dificuldade, de facto. O desejo de experimentar a prancha deu-me forças para percorrer os 50 metros sem parar, ficando então vaidoso pelo êxito. O problema foi quando subi os degraus de madeira para a prancha. Me aproximei da borda e olhei para baixo. A água estava longe, muitíssimo longe. O coração, estimulado pelo esforço feito ao nadar, quase parou. Eu acho que o senti na época. As pessoas gritavam apoio. Mergulha, mergulha! Mas eu não me movi, aterrorizado pela altura. E defraudei, envergonhado, os amigos e conhecidos. No fundo, todos deveriam ser conhecidos na pequena cidade que Benguela era 70 e poucos anos atrás. Fiquei então a saber que tinha medo sério das alturas. Meio choroso pelo fracasso, fui descansando, olhos molhados de 2 saios, a mirar a praia, também sem coragem de regressar à terra, a qual parecia demasiado longe para tentar a volta a nado. Não me lembro de como atingi piso firme. Talvez ajudado por alguém ou uma boia salvadora. Ou um anjo, sei lá. Desde então, não sou bom a enfrentar alturas, tenho consciência disso, e perdi qualquer veleidade de saltar de paraquedas ou me tornar cosmonauta. Tive muitas oportunidades de enfrentar este bloqueio. Por exemplo, quando fiquei trancado no apartamento do 4º andar e a saída tinha de ser pela varanda para um apartamento contíguo. Esperei, sem coragem de desafiar a força da gravidade, até que alguém me descobriu. Várias vezes subi a pranchas de piscinas e fiquei a olhar para a água, sofrendo minutos de angústia e hesitação, quando, afinal, era perto e nada perigoso para o meu racional entendimento de adulto,
mas a uma distância invencível, a não ser saltando de pés. As guerras, para além de todos os horrores, têm por vezes utilidade, ou, pelo menos, a preparação para elas. Existe a necessidade frequente para quem anda nos matos, já em situação de combates permanentes, de atravessar ravinas secas ou ravinas com riachos murmurando no fundo, usando troncos de árvore a fazerem de ponte. Na primeira vez em que me deparei com esse problema, tive uma vacilação. O fracasso, em tal contexto, não seria considerado um mero bloqueio infantil. Seria uma perda total de respeitabilidade num meio de guerreiros. E temos de merecer a consideração dos outros, por muito que nos custe, se guerreiros quisermos ser. Tive então uma espécie de epifania. Se me queria safar com honra, devia passar à frente de todos os companheiros e dar 2 saltos, chegando ao outro lado, mesmo sem desequilíbrio. Difícil e apavorador foi só na primeira vez, a tal da epifania. Ninguém se apercebia do meu medo, apenas da falta de jeito para tais exercícios. Se pensasse ou me aproximasse com cautelas do vazio que devia atravessar, não teria sido capaz de fazer. A partir de então, mirava apenas o tronco de árvore e atirava-me para a frente. Aprendi a virtude de arriscar, sem pensar verdadeiramente no risco, mas sim no contexto que me levava a ele e na solução. Este tipo de atitude ajudou-me na vida e na literatura, para a qual me atiro nas mais das vezes, sem saber como poisar. Lanço palavras ou uma frase que podem querer dizer alguma coisa ou simplesmente nada. Pouco importa. Continuo a escrever a sequência. E a sequência da sequência. Acontece dar certo, descubro uma história e me sinto por momentos realizado. Quando falho e me estatelo, tenho de reparar os estragos com resignação e sem mágoa. No caso da escrita, é recomeçar de novo pelo mesmo processo. Recomeçar e recomeçar, dando sentido à frase que a vida é feita de ciclos. Pior seria não tentar e ficar sempre em cima da prancha, olhando aterrorizado para a água que me atrai e me afasta. É tão diferente o que faz o humano no seu incessante recomeçar. O incessante a recomeçar parece-me uma ideia proveitosa e que nos vai ser muito necessária nos próximos tempos para nos readaptarmos depois desta pandemia, quando ela passar, e esperemos que passe depressa. O Pepe Tela escreveu aí que a virtude de arriscar o ajudou muito, tanto na vida como na literatura. Como é que avalia os riscos que corre enquanto escritor, Pepe Tela? Que tipo de riscos enfrenta? O que é estatelar-se? Há muitos riscos, por exemplo, o risco de arranjar um personagem ou escolher um nome para um personagem e meia dúzia de pessoas acharem que estão a ser atacados. O personagem são eles próprios. É um risco. É um risco também alguns políticos, por exemplo, acharem que determinadas frases não estão bem enquadradas no ambiente político existente e nas forças políticas em presença. Né? Normalmente são frases que podem ser interpretadas como as de uma minoria resumungona, não é? Que nunca está muito satisfeita, etc. Portanto, esses são riscos sérios, porque
depende um bocado das latitudes. Há latitudes em que não há grande perigo, não é? E uma pessoa até pode escrever num jornal qualquer e dizer, oh, fulano tal acha que é esse personagem, olha que não é, não. É alguém que você conhece, mas não é você. Mas há outros sítios em que não se pode fazer sequer isso, não se tem acesso a um certo tipo de informação, de órgãos de informação. Portanto, há perigos na literatura. Bom, mas eu estava a referir mais, não era propriamente a isso, era mais ao perigo de escrever 30, 40, 50, 60 páginas e depois dizer isto só rasgado. Esse perigo é o pior. Ou então, não é, preguiçosamente dizer, bem, aqui com 2 vírgulas ali, mais um ponto de parágrafo do outro lado, etc., talvez passe. Não é? Bom, e depois lá tem a crítica negativa, não é, dos leitores. Portanto, a literatura é perigosa. Estar vivo é um risco, não é? E agora, mais do que nunca, sabemos disso por experiência cotidiana. Há pouco ficou uma pergunta lá atrás por responder que a Lídia oportunamente assinalou, porque eu não a fiz na altura certa. O Pepe Tela disse que não escreverá de todo sobre esta circunstância que estamos a viver da pandemia. Porquê? A pergunta é para mim? Sim, há pouco. Não, Lídia. Não era para o Pepe Tela. A Lídia é que assinalou que não tinha ficado claro porque é que o Pepe Tela não tenciona de todo e põe de parte a ideia de escrever sobre a pandemia, sobre esta circunstância. Não, eu dei mais ou menos a resposta, né? No fundo, depois do Camus ter escrito É verdade. a peste, francamente, é de pensar 2 vezes, né? Antes de encetar esse salto, né? Que é um tremendo salto. Aliás, há outros livros sobre a peste, muitos, e particularmente o cinema usou também muito isso, e sobre catástrofe constante, de maneira que eu não tenho vontade de voltar por aí. Eu já escrevi um quase fim do mundo, né? Um quase. No quase não foi no fim do mundo. E, no fundo, também é um pouco o recomeçar constante, etc. Tem a ver, isso tem a ver. Quase ficou no meu subconsciente. Quando eu estava a escrever isso, estava no meu subconsciente. Eu já tinha também andado a brincar com coisas sérias. Em relação ao texto, Álvaro, há pouco falei do Jano, em relação ao seu, há aí uma alusão ao Sísifo, este eterno recomeço que estamos também sempre obrigados, e gostava de ouvir também a Lídia e o Álvaro a respeito desta noção de risco na literatura. Para quem teve um percurso de décadas noutra atividade pública de grande exposição, antes de se dedicar à escrita, que perigos Álvaro sentiu que estava a enfrentar ao expor-se nesta nova faceta de escritor? Chama-lhe escritor amador, mas isso, como também disse bem, não existe, portanto é escritor de corpo inteiro. Que perigos é que enfrentou, ou que riscos sentiu que enfrentava quando publicou o seu primeiro romance e agora ainda, 6 ou 7 anos depois dessa estreia literária? Sim, o risco está na decisão de o fazer e ele incorpora logo a própria decisão. Vamos lá, eu próprio, quando digo que sou escritor amador, poderia dizer-se que eu tento colocar logo a rede para suportar o risco. Não é nesse sentido, e francamente não é. É um problema de avaliação crítica que eu tenho necessariamente que ter. Evidentemente que há um know-how que eu não tenho, há um cânon de formação que eu não fiz e, portanto, tenho que ter a noção exata das muitas limitações que encontro aí. O risco que pode existir a partir daqui é um risco que não me perturba muito, porque é o risco de uma crítica negativa, mas esse risco está incorporado na decisão, portanto,
eu tenho que saber viver com ele no momento em que tomo a decisão de escrever e de publicar. E depois há o outro risco, que é o de ninguém perceber porque é que uma pessoa com a minha idade começa a escrever e depois de um caminho que fez, noutras áreas e noutras vidas, começa a escrever. Eu lembro-me quando lancei o primeiro romance, que houve um jornalista muito simpático que me perguntou porque é que você começa a escrever aos 72 anos? E eu disse, porque é que havia de ser só aos 73? Porque, no fundo, é um pouco desconstruir um bocado uma certa mistificação. Agora, há um pouco esta ideia. Eu fui escrevendo sempre ao longo da vida, só que nunca transformei isso em papel com letras. Mas fui sempre escrevendo e fui sempre percebendo que havia um outro mundo onde eu gostava de estar e que eu também gostava de habitar. Escrever na tua própria cabeça. Sim, foi sempre escrever. Eu nunca escrevi nada que não fosse sentenças, de certo modo. E, portanto, alguma coisa relacionada com matérias burocráticas ou outras de outra natureza. A sentença não é necessariamente um texto burocrático. Mas ia tendo esse desejo, porque, no fundo, a vida tem uma riqueza tal que eu não sou capaz de deixar de me deslumbrar permanentemente com ela. E o modo que eu tenho de dialogar com a vida a partir do meu deslumbramento é escrevendo. Agora, a partir daí, vem outro tipo de questões que têm a ver com a qualidade da escrita, que tem a ver com a dimensão que lhe pode ser atribuída, mas aí aquilo que eu gosto é que as pessoas aceitem que é atrevido da minha parte escrever, mas que não é um atrevimento, quer dizer, no sentido negativo, que adjetiva negativamente o atrever-se. É atrevido, mas não é o atrevimento no sentido de ser inadmissível. Aliás, a relação que eu tenho com as pessoas que trabalham esta área comigo é a de que sistematicamente a crítica está presente para eu ir controlando isso e não baixar a um nível que então já possa pôr em causa, eu diria no limite, a minha própria sanidade mental, e isso gostaria que não. Isto é uma coisa que há de acontecer, mas por natureza e não necessariamente prejuízo alheio. A Lídia Jorge tem um percurso consagrado como escritora, tanto a nível nacional como internacionalmente. Depois de mais de 2 dezenas de livros publicados e com quase tantos prémios como o número de títulos da sua bibliografia, Lídia, que tipo de ousadia lhe é ainda necessária para continuar a escrever? Toda, não é? Isto não... Para cada livro é preciso chamar outra vez o início de tudo. Nunca nada está feito. Um livro é sempre uma proposta absolutamente nova. Eu diria que eu sinto-me sempre, muitas vezes digo que me sinto sempre debutante. E de facto é isso. Quando agora começo a escrever um livro, talvez sinto-me tal e qual como quando comecei a escrever O Dia dos Prodígios já há 40 anos. Eu tenho a ideia de que nós, e queria dizer que me sinto uma grande felicidade em participar neste tipo de mesas. Gosto imenso de ouvir os outros escritores e gostei imenso agora de ouvir também o Álvaro Laborinho Lúcio a dizer que se sente um escritor amador, e isso daria de facto para falarmos aqui durante muito tempo, porque eu tenho a ideia de que os melhores escritores que eu conheci ao vivo pensavam de si que eram amadores. Pensavam de si que eram, digamos, pessoas que estavam treinando alguma coisa e não que tinham feito alguma coisa definitiva. Aqueles que mais me ensinaram, e eu tive contato com muitos, tiveram essa noção. A noção de que cada escritor é uma espécie de um adolescente permanente, um adolescente persistente. E digo adolescente e não digo criança, porque é verdade que os escritores mantêm muito o espírito da primeira infância, o espírito da transfiguração, do mundo mágico. Não há escritor que não tenha a fábula como um instrumento fundador daquilo que escreve. A ideia de que as coisas têm alguma coisa que vai para além da sua própria matéria, a ideia de que dialogam com o mundo animado, com o mundo apenas animado e com o mundo inanimado. Isso é alguma coisa de uma importância fundamental, aquilo que faz um escritor, e todo escritor é poeta, e esse é o mundo dos poetas, é o mundo em que tudo está animado por uma espécie de força e as coisas falam umas com as outras. E o escritor sente uma alegria em perscrutar isso
até sentir escuridão, mas mesmo diante da escuridão, pergunta e depois dela o que é que está. E fica quieto, a olhar, a escrever palavras, a perguntar sempre. Mas eu tenho a ideia de que, mais do que isso, aquilo que faz um adolescente é querer não estar onde está, é querer percorrer o mundo, é querer descobrir o fim do mundo, é querer ir para além de todas as fronteiras. Isso que faz o adolescente sair de casa e não querer voltar. Isso que fez o mundo dos imigrantes que tinham 13, 14 anos, como o irmão do Frank Carpa, que foi para os Estados Unidos, desapareceu, não sabia ler nem escrever, e quem deu notícia à família foi a pessoa que o estava empregando. Isto é o espírito do adolescente. Aliás, ao longo da vida, a gente sabe que os poderes políticos sempre exploraram essa ideia do adolescente, fazendo com que o adolescente parta de casa, cortando amarras com a aldeia, sendo soldado, indo para longe, aproveitando a coragem e a ousadia do adolescente que tem esse desejo de abarcar tudo. Aliás, há explicação interessante, muitas explicações sobre o desenvolvimento do cérebro, o cérebro do adolescente que ainda não tem a formação do adulto e que o leva a imaginar coisas, como a ideia, por exemplo, de que é imortal, ou de que mesmo que morra, a sua parte vital continuará. E por isso os jovens se espatifam aí nas estradas em velocidades loucas, porque eles não têm a ideia do perigo absoluto. Eles, mesmo que vendo a morte, não têm bem a ideia de que se morre para sempre. E eu acho que os escritores são isso. Nós somos pessoas que ficamos com uma espécie de mundo, ficamos aquém do mundo adulto. Nós continuamos a fazer apostas naquilo que não é razoável. Das experiências mais curiosas que eu tive há pouco tempo foi ter falado com um grupo de empresários, gente que tem outra linguagem, que fala de números, de perdas, de empregados, de funcionários, de listas Excel, enfim, tudo isso que é objetivo, concreto, que dá de comer às pessoas, que faz números de explotação, de importação, todos esses elementos absolutamente racionais, lógicos, concretos. E eu, depois de os ouvir, porque eles estavam-se a queixar muito, que desde 2008 as empresas que estavam ali envolvidas, as empresas estavam em crise, estavam em falência, e eu fiquei a pensar que nós, os escritores, somos sempre empresários em falência. O nosso empreendimento é um empreendimento permanentemente em falência. Isso que o Álvaro diz, porque podem pensar que eu não estou bem da cabeça, querendo escrever ou assim, e portanto digo a partir disto é uma ousadia, tomem cuidado, eu tomo já, portanto, essa ideia de tomar cuidado para não cair no ridículo, que é o grande medo que os escritores têm, não é? É de a sua ousadia levá-los ao ridículo. Ou aquilo que o Pepe Tela dizia, que depois de ter lido A Peste, será que ele ousa escrever sobre a nossa peste? Quer dizer, este sentimento que nós temos este receio permanente de que, enfim, de não conseguirmos, nunca é maior do que o nosso desejo de experimentar. Nós queremos experimentar. Por isso, eu pessoalmente, eu acho que não tenho muita coragem ao escrever, porque eu sinto uma felicidade tão grande em experimentar, em ver como é que funciona, em começar e depois pôr de lado 40 páginas, como o Pepe Tela diz, mas não fica amargurada com isso. É uma felicidade extraordinária termos estes instrumentos. É uma felicidade enorme, mesmo agora, perante este mundo que nós estamos a atravessar. É uma felicidade para os artistas, mesmo os artistas que estão mal, e coitados desses, enfim, para alguns não é felicidade nenhuma, porque não têm nada para fazer.
Mas anteontem esteve aqui uma equipa aqui em casa, uma equipa de pessoas do cinema, e dizia-me a pessoa que dirigia o grupo, que sorte nós temos no meio disto podermos estar a construir uma história. Que sorte nós temos. E eu, às vezes, aqui em casa, passando estes momentos, eu penso que sorte eu estar a imaginar que com este mundo tomo elementos para mandar uma espécie de recado para longe. Tenho a ideia de que disto tudo que se está a passar, eu posso escrever uma mensagem para longe. Aliás, eu considero que a literatura é isso. Que a literatura é uma carta que a gente envia para longe, para muito longe. E, por isso, a resposta que eu tenho para o Carlos Vaz Marques é que eu sinto-me uma pessoa, e penso que a maior parte dos escritores é o que sente, nós somos épicos com pequeninas coisas. Não precisamos de grandes batalhas. Não precisamos de ter estado no mundo decisório da mudança. Podemos olhar para isso e, pegando em pequeninas coisas, tornar épica e fazer das pequenas coisas parábolas para as grandes coisas. E isso é uma felicidade, ter-se mínimos instrumentos para poder fazê-lo, mesmo sabendo que, enfim, que naquilo que são as carreiras literárias, os grandíssimos prémios, os grandes confrontos dos escritores uns com os outros à volta do mundo, mesmo sabendo que esse mundo é um mundo duro, mas esse é um mundo, eu sinto, francamente, que eu acho que até não nos diz muito respeito. Acho que o que nos diz respeito é este contacto com a nossa matéria tão precária e sabendo que é uma renda tão fininha, tão frágil, nós, com ousadia assim, procuramos a partir daí fazer uma espécie de espelho do mundo. Isto é o que eu sinto. Estamos quase a terminar. Dava a oportunidade ao Pepe Tela, ao Álvaro, para uma última palavra, se acharem oportuno, a respeito destas ideias de ousadia e de risco que, no fundo, nos foram trazidas pelo mote que nos deram para esta conversa. A frase de Luís Sepúlveda: só voa quem se atreve a fazê-lo. Pepe Tela, tem uma legenda final a colocar nesta conversa? Olha, eu não cheguei a dizer, mas eu não conheci o Luís Sepúlveda pessoalmente. Quer dizer, vi-o ao longe uma vez. Mas conheço, claro, como escritor, li muito dele. E conheço a sua vida. E, portanto, acho que neste momento, para finalizar, eu creio que ele é um exemplo para todos nós, né? Porque foi uma pessoa que não só que escrevia coisas de encantar, né, que nos encantavam, mas ele era coerente na vida, né? Era um defensor de todos nós, do mundo, da humanidade. E a melhor homenagem que nós temos é exatamente pegar nesse exemplo dele, né, e continuar. Continuar é sempre, no fundo é isso que os escritores fazem, né? Vão continuando, vão se continuando, né? Continuando a empurrar a pedra como o Sísifo. Empurrar a pedra sempre, sim. Alguma vez há lá de chegar ao topo. Álvaro, alegações finais. São muito breves, necessariamente. Também queria deixar, evidentemente, mais uma palavra de memória ao Luís Sepúlveda. Por mera casualidade, foi a última pessoa que eu vi fisicamente o ano passado, antes de eu deixar as correntes, quando saí. Foi com ele que me cruzei no hall do hotel.
tive a ocasião de escrever um pequeno texto para o JL, numa altura em que havia uma enorme esperança de que ele pudesse ultrapassar a situação em que estava, infelizmente foi o que foi. Eu não tinha uma relação chegada a ele e, portanto, não quero usar aqui nenhum papel de ator no espetáculo que ele dava sempre que chegava, mas tive o prazer de ser um dos figurantes, e como figurante era muito bom porque, não sendo ator, fazia muito de participante e de público ao mesmo tempo, e eu tinha uma ideia do Luís Sepúlveda, que é uma ideia minha, que só vale aquilo que pode ser essa ideia, é que ele não falava, ele não sei que palavra é dizer, ele historificava, quer dizer, sempre que falava era uma história que saía, ele era atropelado pelas suas próprias histórias, e era interessantíssimo vê-lo vibrar com o modo como ele tinha sempre uma pequena história para contar a propósito do que quer que fosse, o que significava que o que quer que fosse ficava sempre mais rico depois de ter ouvido contar a história que ele contava. Por outro lado, ainda para terminar, e relativamente ao risco, eu creio que quem escreve tem hoje aqui, não direi que tenha um compromisso necessariamente a assumir, visto que o compromisso é sempre individual, julgo eu, quem escreve começa sempre a ser consigo próprio. Mas nós estamos a atravessar um tempo em que o risco não é o risco, é o arriscar, vai perdendo cada vez mais cotação na bolsa, porque nós começamos a ser demasiado cativados pela ideia de que dentro de algum tempo tudo pode ser certo, tudo pode estar previsto, tudo pode ser alguma coisa que nos é dito a partir de qualquer dimensão artificial que nos vai dizer qual é o caminho, como é que fazemos a leitura dos acontecimentos, qual é o significado que eles têm em nós, e a indiferença e a irrelevância de cada um dos cidadãos começa a ganhar um grande espaço. Eu julgo que é necessário reabilitar outra vez a necessidade de arriscar, de ganhar e de perder, e de não nos esquecermos de que numa vida saudável, democrática, há duas coisas muito boas, como dizia o Churchill: a primeira a ganhar, a segunda a perder. E eu tenho receio de que haja hoje muito pouca gente a querer perder, como uma forma boa que tem de poder viver nesta relação que estamos uns com os outros. E para isso os escritores talvez estejam em situação de não se importarem de perder, para poderem dar algum sentido ético àqueles que ganham. No fundo falamos de ousadia e de coragem, lembrando em memória de Luís Sepúlveda que só voa quem se atreve a fazê-lo. Agradeço aos escritores Lídia Jorge, Pepe Tela e Álvaro Laborinho Lúcio esta conversa que nos aproximou a todos, apesar da distância ainda necessária. Muito obrigado pela disponibilidade e que para o ano as correntes possam voltar a ter abraços a sério na Póvoa de Varzim. Muito obrigado. Assim estivemos com mais uma mesa transmitida pela Norte Litoral TV neste Correntes de Escritas, diferente de todos aqueles que aconteceram nos 21 anos anteriores. Esta é a 22ª edição, o ano 22, marcado por esta pandemia. Esta edição, assim online, foi a mesa 3, só voa quem se atreve a fazê-lo, uma frase de Luís Sepúlveda, aqui contextualizada por Carlos Vaz Marques, Álvaro Laborinho Lúcio, Lídia Jorge e também Pepe Tela. Voltamos às 17 horas, às 5 da tarde, com a quarta e última mesa aqui, exatamente na Norte Litoral TV, a acompanhar o Correntes de Escritas. Tenha a continuação de um bom sábado. Norte Litoral TV, da Póvoa de Varzim, Vila do Conde, para todo o mundo. NL TV.